Eu quero continuar trabalhando em cima do texto dos versos 18, 19, 20, 21, e dar continuidade. Eu quero ir aprofundando as palavras, aprofundando o sentido aqui das expressões que Paulo usou, uma mensagem que eu preguei no domingo passado. E lembrando, domingo passado, nós falamos principalmente sobre o verso 18 a 21, com a estrutura, lembrando que temos dois imperativos no verso 18, não vos embriagueis com vinho, esse é um imperativo negativo, né? E enchei-vos do Espírito, é um segundo imperativo, nós precisamos ser cheios do Espírito, está no passivo, então nós nos sujeitamos ao Espírito e somos cheios. E há 4 verbos, que está tudo no particípio, nos versos que seguem, que tem a ver com comunhão, tem a ver com adoração pessoal, tem a ver com espírito de gratidão, sejam gratos, são verbos, né? E o serviço, servindo-nos mutuamente, sujeitando-nos mutuamente uns aos outros, né? Então, nós trabalhamos sobre essa estrutura no domingo passado. E hoje eu quero me deter um pouco mais no verso 19, quando nesse verso está dizendo, falando entre vós com salmos. Só projeta o texto, por favor, 18 e 19 de Efésios capítulo 5. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu quero chegar até aqui, mas para chegar até esse texto eu vou fazer um caminho. Vocês vêm comigo? Vem comigo? Ok. Então, eu quero lembrar algumas coisas. Qual é a relação que existe? Fazer algumas perguntas para a gente orientar a nossa caminhada aqui. Qual é a relação que existe entre a cruz de Cristo, e o enchimento do Espírito Santo? Qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Qual é a relação que existe entre o altar, pense no tabernáculo de Moisés, toda a estrutura do tabernáculo de Moisés, a cerca, o átrio, o altar, a porta, o altar de sacrifício, a primeira coisa que você vê quando lá os sacerdotes, os levitas entravam no tabernáculo de Moisés, e depois do altar de sacrifício, uma pia, onde o sacerdote se lavava, e depois ele entrava na tenda da revelação, entrava no primeiro compartimento, que é o santo lugar, e ali ele fazia os seus serviços. Então, lá dentro do santo lugar, e também no santíssimo lugar, que era o segundo compartimento, era onde no santíssimo lugar tinha a arca da aliança, onde Deus ali se manifestava e falava com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ouvia e depois passava instruções a todo o povo. E dentro do santo lugar, o primeiro compartimento, o santíssimo lugar é o segundo compartimento, onde está a arca, estava a arca, e o primeiro compartimento, o primeiro cômodo, onde tem algumas coisas, a menorá do lado esquerdo, o altar do incenso à frente, bem próximo do véu da porta que acessava o santíssimo lugar, e a mesa com os pães da proposição do lado direito, com 12 pães, representando cada uma das tribos de Israel. Então, lá dentro do santo lugar, a menorá acesa, tinha um fogo também. Qual é a relação que existe entre o altar de holocausto, o altar de sacrifício na entrada do tabernáculo de Moisés, e a menorá, e o candelabro, que é o nome do móvel que representava o Espírito Santo, que ficava aceso com 7 lâmpadas? Qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Qual é a relação que existe entre a cruz, entre o altar de sacrifício, o nosso quebrantamento e o nosso arrependimento com o enchimento do Espírito Santo? Qual é a relação que existe entre essas coisas todas? Muito bem. Eu quero tentar responder para você isso. E convido você a pensar comigo sobre a importância da cruz. A importância de que nosso entendimento
Quanto à cruz, a mensagem da cruz, que é a principal mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo fala isso, a mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de salvação, mas a mensagem completa do Evangelho, ela tanto anuncia a possibilidade da salvação diante da realidade do fato da condenação. A mensagem completa do Evangelho mostra essas coisas, joga luz em todas estas coisas. Porque se há necessidade de uma salvação, é porque estávamos perdidos, e estávamos perdidos nos nossos pecados. Então a mensagem de salvação traz solução a um problema insolúvel que o pecado promoveu e nós não conseguimos resolver. Mas Jesus veio e tomou a nossa humanidade, encarnou, se fez homem como nós, e morreu a nossa morte, foi para a cruz do Calvário e pagou o preço, um preço que era nosso. Portanto, a redenção que nós temos no sangue do Senhor Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho. E nós temos essa mensagem completa para pregar, mas qual é a importância então do nosso quebrantamento, nosso arrependimento, da nossa humildade, do altar de holocausto, do altar de sacrifício, da cruz do Calvário, com o enchimento do Espírito Santo? Domingo passado ficou claro que sermos cheios do Espírito Santo é uma ordem, amém? É uma ordem, nós precisamos só obedecer, não é opcional. Nós todos, diariamente, precisamos buscar em Deus sermos cheios do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Todos os dias, todo santo dia, nós precisamos. E isso tem muito... você faz isso se você entende o Evangelho do jeito certo. Você entende o cristianismo do jeito certo. Se a mentalidade que você tem a respeito do Evangelho, a respeito da vida cristã, estão de fato ajustados à mentalidade de Deus, ajustados àquilo que a palavra de Deus revela. Ok, gente? Então é muito importante a questão da cruz e do quebrantamento e da nossa mentalidade. Nós precisamos disso. Nós precisamos do quebrantamento e precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Aí, pensando primeiro na mentalidade de Cristo, eu li alguns textos e eu quero ler com você. E quero que você ouça. Tem um livro chamado A Assinatura de Jesus, escrito por Brennan Manning, e ele está comentando sobre um outro livro que ele está escrevendo, de Bonhoeffer, O Custo do Discipulado, ou Discípulo. Talvez alguns aqui já leram esse livro, ou Discípulo, escrito por um autor, Bonhoeffer. Ele foi preso na Segunda Guerra Mundial, escreveu esse livro dentro da prisão, ficou 2 anos preso, ele morreu preso, foi porque era um pregador do Evangelho, alemão, né? E ele, dentro da prisão, ele escreveu o livro Discipulado. E nesse livro, o tema, a frase que ele construiu, e muita gente passou a usar depois de ler o seu livro, é a graça barata. E ele estava refutando, ele estava fazendo uma apologia, ele estava fazendo uma defesa da graça bíblica, da graça verdadeira, da graça real, porque tinha um grande número de cristãos que estava sendo irresponsável com relação às questões de pecado, de santidade, como se a graça de Deus fosse permissiva ou permitisse que eu me divertisse com o pecado, que eu poderia me divertir com as coisas erradas, me divertir com a injustiça, me divertir com aquilo que não tem a ver com a vontade de Deus. Então ele escreve esse livro, é um livro muito forte, muito interessante, e o comentário do Brennan a respeito disso é o seguinte: em seu livro O Custo do Discipulado, Bonhoeffer definiu graça barata como graça sem a cruz. Graça sem a cruz. O benefício sem o preço. Ok? O Pentecostes sem o Calvário. Quando o Jesus Cristo crucificado não é proclamado e vivido por amor, quando Jesus Cristo não é proclamado e vivido por amor da parte dos discípulos, quando nós
quando nós não exercemos o nosso cristianismo por amor a Cristo, não pelos benefícios que Ele pode produzir, não pelas bênçãos que Ele pode me dar. A maior delas já aconteceu, Ele me livrou do inferno. Eu ia para o inferno, e eu me encontrei com Ele. E Ele se encontrou comigo. O que passa disso é lucro. E eu não ando com Jesus por causa das promessas de bênção, para que Ele me ajude a ter uma vida legal e confortável. Eu ando com Jesus por amor. E disposto a fazer a sua vontade até as últimas consequências. Mentalidade cristã bíblica. Amém, gente? Quando Jesus Cristo crucificado não é proclamado e vivido por amor, a igreja é uma sociedade entediada e entediante. Não há poder, não há desafio, não há fogo. Não há mudança. Tornamos enfadonho o que deveria ser dramático. O cristão é amante de Cristo e de sua cruz. Amém, gente? É por amor a Cristo que a gente está aqui. É por amor a Cristo que a gente segue. É por amor a Cristo que a gente serve. É por amor a Cristo que a gente canta. É por amor a Cristo que a gente prega. É por amor a Cristo que a gente se junta. É por amor a Cristo que eu refaço a minha agenda para estar com os santos. É por amor a Cristo que eu promovo mudança na minha própria vida. É por amor a Cristo que eu mudo a minha agenda. É por amor a Cristo que eu deixo de fazer as coisas que não têm a ver com a vontade de Deus e aprendo sobre a vontade de Deus para começar a praticá-la. Amém, gente? Porque andar com Cristo significa uma caminhada de transformação. Não é para eu ficar legal. A gente fica legal andando com Jesus, mas estou dizendo propósito. Amém, gente? Estou falando propósito. Eu não estou na igreja e andando com Jesus porque eu vou ser abençoado, porque se eu dizimar eu vou receber muitas vezes mais, ou porque eu estou no meio de uma galera legal que eu vou poder fazer o meu network aqui, não sei o quê, meus relacionamentos para favorecer meus negócios, não sei o quê. Não é por isso que a gente é igreja, não é por isso que a gente se reúne, não é por isso que a gente canta, não é por isso que a gente se reúne na célula ou no domingo, não é por isso que a gente tem ministérios, não é por isso. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus e juntos nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem uma missão a cumprir. Amém, gente? É assim que a gente funciona. Aí esse mesmo autor, o Brennan, ele fala de um outro camarada e ele diz assim: um homem pode ser considerado amante da cruz apenas na medida em que isso o capacita a ajustar as contas consigo, com os outros e com os poderes e as seduções do mundo. Sob a cruz, o homem alcança a hombridade. Não há como compartilhar da glória do Senhor ressurreto, senão no discipulado da cruz. Amém, gente? Então, nós estamos querendo o enchimento do Espírito, mas nós precisamos, antes de experimentar o Pentecostes, passar pelo Calvário. Amém? Queremos ser cheios do seu Espírito. Queremos um vento de Deus passando sobre todos nós. Queremos um mover de avivamento. Entenda, um mover de avivamento com poder e graça e muita presença implica num mover de quebrantamento, de arrependimento, de cruz, cada um carregando a sua cruz, e você abrindo mão da própria vida para assumir o chamado de Deus na sua vida. Amém? Avivamento tem a ver com isso. A gente abre mão da gente mesmo. Evidentemente, esse abrir mão da gente mesmo, como o Nardelli lembrou quando estava quase pregando aqui na hora do dízimo, né? E não significa você abrir mão, né? Abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Significa que você só tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares na sua vida e no seu coração. Jesus tem que ser o número 1. E Ele que tem que orientar como vai ser a sua vida.
Se Ele te deu uma empresa para você exercer o seu sacerdócio na sua empresa, e você vai ganhar muito dinheiro, para você servir a Deus e o reino de Deus com o seu dinheiro, faça isso. Se Deus colocou você num lugar de liderança, em que você pode influenciar muitas pessoas, pode tocar muitas pessoas, pode compartilhar verdades e princípios com muitas pessoas, faça isso, porque é o teu lugar, é o teu campo missionário, é o teu lugar de sacerdócio. Amém, gente? É ali que Deus vai te usar, e ainda vai ganhar dinheiro com isso. Glória a Deus. Não é a questão do ter ou não ter, é a questão de quem é o número 1 na sua vida. Como que as coisas estão organizadas. O reino de Deus tem que ser o em primeiro lugar na nossa vida. Senhor, o que eu faço com essa baita oficina, com esse mundo de funcionário que eu tenho? O que eu faço? Como a minha oficina pode ser uma agência do reino de Deus na minha cidade? É a coisa mais linda que poderia acontecer. Há uma agência do reino de Deus ali, inclusive eles pintam um carro e consertam. Mas é uma agência do reino de Deus. A fachada é funilaria e pintura, mas é uma agência do reino de Deus. A fachada é um consultório de urologia, mas na verdade é uma agência do reino de Deus. Amém, gente? Assim, cada um de nós na nossa empresa. A fachada é investimentos, consórcios, mas na verdade eu sou uma agência do reino. Aqui na nossa cidade, em todo o Norte Pioneiro, quiçá no Brasil, né? Mas a gente vai exercendo o nosso sacerdócio. Agora, exercer o sacerdócio significa você aprender a passar pela cruz, morrer ali e deixar Deus te mostrar a vida que Ele quer para você, que é muito melhor, muito mais empolgante, muito mais melhor de boa do que você conseguiu imaginar. É muito melhor do que você já conseguiu pensar. O que Deus tem para você. Muito melhor. Só precisa acreditar nisso. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa, não. A nossa, geralmente, traz problema para a gente. Mas a de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias diz que o nosso coração tende para o mal. O nosso coração é irremediavelmente maligno. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é uma questão de você aprender a morrer, abrir mão daquilo que você quer para aquilo que é muito melhor do que aquilo que você quer. Que é aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é infinitamente melhor, é infinitamente maior, é infinitamente mais empolgante do que o melhor que você já conseguiu pensar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. O profeta Isaías lembra disso, né? Então, a gente tem que aprender a lidar bem com a cruz e com o quebrantamento. E abrir mão das coisas. Aí você vai para Lucas, dizia a todos, Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. O tomar a cruz não significa meramente a circunstância de uma vida difícil a ser suportada. Não. Os que haviam testemunhado as crucificações romanas sabiam que levar a cruz significava renunciar à ambição egoísta e a todo o direito de controlar o próprio destino. Amém? Levar a cruz é você entregar o destino da sua vida nas mãos de Jesus. E você fazer o caminho dele, para tudo. Aí, a gente precisa, para sermos cheios do Espírito Santo, porque queremos ou não queremos ser cheios do Espírito Santo? Queremos ser cheios do Espírito Santo.
uma presença de poder, assim, cobrindo todo mundo. Uau! Quem não quer isso? Amém? Muitos de nós já experimentamos moveres assim de Deus. Quem já experimentou moveres de Deus em que a gente quase nem conseguia ficar de pé, porque as pernas amoleciam e aconteciam coisas estranhas, coisas esquisitas, né? Com uma presença que provocava efeitos no nosso corpo, ou contrações, ou tremedeira, ou línguas estranhas que você passava a orar, ou então você precisava inclinar, porque era uma vontade irresistível de você se curvar diante de uma presença de santidade, que você não podia ficar de pé, porque a presença de Deus era muito maravilhosa. Ou uma experiência, como eu contei algumas semanas atrás, que eu tive na década de 90, lá na Argentina, quando a glória do Senhor chegou. A glória chegou e um culto que começou às 8 da manhã, às 3 da tarde, o pessoal estava mandando todo mundo embora, porque ia começar uma outra reunião às 7 da noite, e o povo tinha que ir embora para comer e almoçar, porque estava batendo 3 horas da tarde, e o mover de cura não parava, uma presença não parava. Nós todos já experimentamos moveres assim, moveres em que muita gente se convertia a Jesus. Amém? Moveres em que muitos se quebrantavam e experimentavam poderosas libertações. Eram libertos de demônios de tudo quanto é coisa, do tipo de demônio que se manifesta e de muitos demônios que não se manifestam. Porque tem muitos demônios que não se manifestam. E moveres de Deus em que muita gente era curada e era liberta por causa da presença, sem muita coisa, porque o poder de Deus estava ali. Nós todos queremos isso. Um vento de Deus sobre a nossa cidade, promovendo um grande quebrantamento dos corações, onde vai acontecer uma conversão dos crentes à santidade e uma conversão dos incrédulos a Jesus. Conversão de tudo quanto é jeito. Conversão acontecendo lá e cá, e em lugares. Nas histórias do avivamento, por exemplo, você encontra Resistência. Resistência é uma cidade da Argentina, que na década de 80, quando um camarada chamado Ed Silvoso, Carlos Anacondia, uns caras que eram argentinos, e eles fizeram parte de um grande mover de avivamento na Argentina. Na cidade de Resistência, a história diz que todos os bares fecharam e todos eles se transformaram em pontos de pregação, porque a presença de Deus era tão grande que as pessoas, os missionários, os filhos de Deus se movimentavam pela cidade, e quando passavam perto dos bares, aqueles que estavam embriagados caíam de joelhos no chão chorando, arrependidos dos seus pecados e entregando a vida para Jesus sem que ninguém perguntasse nada. Um mover poderoso, como o mover de Almolonga, na Guatemala. Houve um período de avivamento, uma presença de Deus tão poderosa nessa cidade de Almolonga, que também todos os bares foram fechados, todos eles se transformaram em pequenas igrejas. A polícia, os policiais não trabalhavam, a delegacia da cidade de Almolonga não trabalhava porque não tinha preso na cidade, não tinha problema, não tinha droga. 90% da cidade, até hoje eu não sei porque sobrou 10% que não se converteu, mas 90% da cidade se converteu ao Senhor. A bênção do Senhor pairou sobre Almolonga, de maneira que a agricultura na terra, ela era milagrosa. A cenoura era do tamanho, eu vi fotos dessas coisas, a cenoura era do tamanho de um braço de um homem, os vegetais eram gigantescos, tudo era gigantesco, que a terra dava de volta para os produtores, era tudo milagroso, era tudo gigantesco. Imagina como vai ser no Éden, como era no Éden, era tudo maravilhoso, a bênção de Deus estava ali,
tudo que se plantava dava de maneira maravilhosa, a cidade enriqueceu poderosamente com isso, porque a bênção de Deus pairou sobre todos os habitantes, e todos eles estavam ali na divisa da cidade, até aqui Almolonga, e exatamente na divisa desse lado da rua, Almolonga, tudo verde, tudo prosperava. Depois da rua de lá, mudava a cidade, para lá tudo seco, sequidão, problema, dificuldade, as coisas não aconteciam, mas dentro do território de Almolonga havia prosperidade, porque a presença de Deus estava ali. Existiam muitos moveres no século passado, de avivamentos, que marcaram a presença de Deus de maneira poderosa. As pessoas eram transformadas, não era só para comer bem e para viver tranquilo, não. Elas eram transformadas, elas se transformavam em missionários. Como há muitos séculos atrás, os moravianos, Morávia era uma pequena cidade da Alemanha, que logo depois da Reforma aconteceu não logo depois, 2 séculos e meio da Reforma, aconteceu um mover na cidade dos moravianos. Houve um mover de Deus nessas cidades, eles oraram, um mover de oração, primeiro um mover de oração. Esse povo, eles oraram, quem ouviu isso? Ouviu isso na sexta-feira, né? Acho que o Hernani mencionou alguma coisa assim. Os moravianos oraram por 100 anos, 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, por 100 anos orando, intercedendo. Eles não paravam de orar, mudavam os turnos, as equipes, e eles não paravam de orar, e fizeram isso por 100 anos. E durante esse período, aconteceu um mover dos moravianos, o avivamento na Morávia, que ao invés de crescer, diminuíram. Por quê? Porque praticamente todos os cristãos moravianos transformaram em missionários, e eles saíram da Morávia para fazer missões nos piores lugares da terra, onde tinha perseguição, onde era certeza que eles matavam cristãos, era para lá que eles iam. E eles saíam em viagem de trem, ou iam até um rio para pegar um mar, para pegar um navio, para ir até uma tribo, para ir até a África, para ir até qualquer outro lugar que havia perseguição de cristãos, e eles vendiam tudo, e eles se despediam na certeza, em determinado lugar, antes de serem mortos, eles sobreviveriam talvez uns 3 meses, eles pregariam o Evangelho. Se uma alma se convertesse, valeria a morte desse irmão. E ele ia e despedia para não voltar, e assim havia sempre cultos, cultos de oração e de avivamento, se despedindo desse time de missionários, que ia para um campo na certeza de que eles morreriam provavelmente em 6 meses. Mas entrando naquela terra e naquele lugar, eles pregariam o Evangelho, e o sangue deles seria derramado naquela terra, servindo como semente para o avanço do Evangelho naquele lugar. Moveres de avivamento que promovia uma grande transformação. Nós queremos moveres, eu não sei, a gente não pode enlatar os moveres, a gente não pode dizer como que ele vai acontecer, o mover em Cornélio Procópio. Uma coisa eu sei que Deus está falando para a gente orar a respeito disso. E quando Deus movimenta a gente para orar por um determinado motivo, é porque tem algo no céu preparado para ser derramado. Tem sentido isso que eu estou falando? Tem sentido isso? E se o teu coração ainda não está em chamas por causa disso que eu estou falando agora, eu quero dizer e vou profetizar que o Senhor incendeie a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor incendeia a sua vida com um fogo e uma paixão renovada pelo Senhor, por Jesus, pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, que vai fazer de você um cristão completamente endoidecido para pregar o Evangelho e avançar, fazer isso avançar e ajudar os novos discípulos a serem integrados no corpo de Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque antes de tudo isso acontecer, o fogo tem que começar a queimar. Até isso, nós precisamos do Espírito Santo. Mencionamos isso domingo passado.
Não há poder em nós, nenhuma força, nenhuma iniciativa em nós mesmos para a gente fazer grandes moveres, grandes coisas para o Senhor. Nós temos que ser ativados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser despertados, palavra que o apóstolo Paulo usa. Despertados. Aliás, no capítulo 5 ele usa. Despertados pelo seu poder, para que nós saiamos de um sono espiritual, saiamos de uma condição de sonolência missionária, de sonolência cristã, como se o nosso cristianismo esteja acontecendo, tendo como alvo número 1 da nossa vida nós mesmos. Os meus planos, a minha vontade, o meu crescimento econômico, o meu projeto de vida, a minha carreira, a coisa mais importante, a minha carreira e tal. Depois eu vou servir ao Senhor, eu vou dar dízimo, eu vou perguntar como que eu vou fazer. Não tem nada disso. Deus não está precisando de boa ideia, Deus não está precisando de ajuda, Deus só está precisando de alguém que ouse trocar sua própria vontade pela dele. Amém? Deus está procurando pessoas assim. Ele vai achar, gente. Você perdeu uma baita oportunidade para dizer um baita de um amém. Mas agora não vale mais. Vale sim. Vale sim. Que Deus nos ache. Que Deus nos ache. Porque Ele está procurando filhos que estão dispostos a serem despertados. Amém, gente? Vocês estão comigo? Estão comigo? Eu estou na introdução. Já estou vendo que eu não vou entrar no texto que eu quero. Mas eu vou continuar esse negócio. O fato é o seguinte. Nós precisamos querer ser despertados. Talvez essa seja a mensagem de hoje. Nós precisamos querer sermos despertados pelo Espírito Santo. Amém? A gente precisa. Nós precisamos. Nós precisamos de verdade. Eu tenho orado, temos ouvido isso. Por que eu estou fazendo essa série de mensagens? Porque eu entrei numa crise. Deus, eu quero o Teu mover sobre nós. Eu quero o Teu Espírito passando sobre nós. Mas aí Deus me falou uma coisa. Deus me falou um negócio. E eu comecei a orar por nós, por mim e por você. Por mim e por você. Eu falei, Deus, vem como? Vem Espírito Santo, vem como? Porque a Bíblia mostra várias figuras do Espírito Santo. Ele é fogo, ele é água, ele é óleo, ele é vento, ele é tempestade. O Espírito Santo, ele é vinho. Várias figuras que a Bíblia usa do Espírito Santo. Aí eu falei assim, Espírito Santo, eu estou querendo que o Senhor venha, mas eu não sei bem como que eu peço. Vem como fogo, vem como água, vem como vinho, vem como óleo, vem como... Eu não sei. Aí minha cabeça se organizou assim, imediatamente, quando eu fiz essa pergunta assim, fogo, água e óleo. Fogo, água e óleo. Aí eu falei, fogo, água e óleo. Por que fogo, água e óleo? Aí foi muito organizado assim, fogo, água e óleo. Aí Deus me deu a visão do tabernáculo de Moisés. O fogo do altar, a água da pia, o óleo da menorá. A gente quer o óleo da menorá, porque ali é um ambiente de avivamento e serviço, o santo lugar. É onde o Espírito Santo está iluminando tudo. É o Espírito Santo que ilumina sobre as tribos, é Ele que ilumina a intercessão, Ele que ilumina o ambiente, Ele que dá entendimento para o sacerdote, para o serviço dos pães, que é a igreja, um servindo ao outro. É o Espírito Santo que ilumina a intercessão que o sacerdote vai fazer diante do altar de incenso. E é o Espírito Santo nesse ambiente que vai preparando o sacerdote, depois de ele servir nesse lugar, para entrar no Santíssimo Lugar, para ter uma experiência com o Senhor ali, pessoal. O avivamento,
promove isso. O Espírito Santo vai trabalhando na gente e Ele que nos conduz com uma presença. Ele que traz a presença. No Antigo Testamento, Ele levava o sacerdote até o Santíssimo Lugar e ele desfrutava da presença de Deus ali. Hoje o Espírito Santo mora em nós. Hoje nós somos o templo. E a manifestação dele acontece na vida da gente. Acontece na igreja de maneira coletiva, porque a primeira frase ali, falando entre vós com os salmos, tem a ver com isso, porque eu tenho que chegar lá. Né? Tudo isso para depois chegar em falando entre vós com os salmos, porque isso é adoração coletiva, isso é adoração da comunhão, isso é adoração do corpo, que tem a ver com o enchimento do Espírito Santo, mas tem a ver com o santo lugar no tabernáculo de Moisés. Mas para chegar no santo lugar do tabernáculo de Moisés, tem que passar pelo altar de sacrifício primeiro. Então eu entrei em crise por causa disso. Deus, nós queremos a plenitude do Teu Espírito, mas, assim, sem sangue não tem óleo. Sabe quando os sacerdotes eram consagrados? O sacerdote, quando Moisés estava orando por Arão, ele está consagrando Arão para o sacerdócio, e ele passa sangue nas suas orelhas e no seu polegar. Sangue. E depois do sangue, ele passa o óleo, que é a unção. Primeiro é sangue, depois é óleo. Primeiro é o altar, depois é a menorá. Primeiro é a cruz, depois é o Pentecostes. Amém? Estão comigo, gente? Estão comigo? Primeiro o sangue, na orelha e no polegar, porque eu preciso consagrar, pedir perdão quando eu empresto os meus ouvidos a futilidades, a pecados. Amém? Porque eu tenho que consagrar os meus ouvidos para aprender a ouvir o Senhor, a ouvir o Espírito Santo. Depois é o óleo, e o óleo é a capacitação, para eu aprender a ouvir o Espírito Santo. E o polegar, porque o polegar significa ação. Senhor, me perdoa pelo que eu faço de pecaminoso ou não faço do que é certo. Quando eu faço o que é errado e quando eu não faço o certo. Senhor, nos perdoa. Primeiro é o sangue. Depois me capacita. Vem com o teu óleo sobre nós para que eu seja um abençoador contumaz. Para que eu seja um abençoador inveterado. Para que eu seja um abençoador endoidecido para abençoar. Eu sou um abençoador. Eu não sou um caçador de bênção. Porque as bênçãos é que correm atrás de mim. Quem anda com Jesus acontece isso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu estou na vontade dEle, são as bênçãos que correm atrás de mim. E eu não preciso nem me preocupar, elas vão me alcançar. Quando eu estou fazendo o meu caminho, aí eu viro um caçador de bênção. Quando eu estou andando com Jesus, eu não preciso me preocupar com a bênção. Eu quero Jesus. Ele é o meu alvo. Amém? Ele é meu alvo, não aquilo que Ele pode me dar. Então eu não me preocupo. Agora, quando Ele não é o meu alvo, e eu quero usar Jesus para os meus interesses, usar Jesus para aquilo que eu quero, usar Jesus para os meus desejos, aí não vem, as bênçãos, elas são bloqueadas. Aí eu viro um caçador de bênção. E vou atrás, onde que está derramando a bênção? Onde é que está? O cara ora, profetiza ora, o profeta ora, o cara da oração vai e intercede. Aí hoje é o dia da bênção, então vamos lá entrar na fila para receber uma imposição de mãos, o óleo. Eu sou um caçador de bênção. Não funciona, gente. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Não funciona. Quem está andando com Jesus, as bênçãos é que caçam ele. Aí... não, eu luto, mas é difícil, pastor. Não, difícil é ficar longe da vontade de Deus. Isso é difícil. Difícil é você querer orar, ajoelhar para orar e não sentir a presença de Deus. Porque lá de cima Deus fala assim, eu orientei os meus filhos a não jogar pérolas a porcos, nem coisas santas a cães. Ou seja, Jesus era judeu, falou assim, eu só faço bom negócio, eu não vou investir as minhas riquezas em quem não vai dar um retorno. Eu vou derramar unção sobre você para você gastar com você mesmo? Nem Deus faz isso. A gente pede graça e poder para fazer o que com isso?
se não for para abençoar os irmãos e proclamar o Evangelho para mais pessoas? É isso que dá sentido ao poder na nossa vida. Não é para a gente ficar bem. Não é para a gente ficar bem. Uma vez eu vi um pastor que tem o dom de cura, ele falou assim: a maior cruz da minha vida e a maior cruz do meu ministério é ter o dom de cura. Porque eu não tenho sossego. Aonde eu vou, tem pessoas doentes. Aonde eu vou, elas pedem para a gente orar. Para onde eu estou pregando, está acontecendo mover. Eu não tenho sossego. Mas eu preciso transmitir um poder que Deus me carregou. Eu sou servo. Eu não quero que isso soe nos seus ouvidos assim, então é melhor não fazer a vontade de Deus. Não faz isso não. Amém? Mas não tem mais ninguém nessa terra tão feliz e tão pleno e realizado do que aqueles que estão gastando a sua vida por Jesus. Por isso que Paulo fala no Filipenses: eu estou gastando a minha vida, nesse momento da minha vida, é uma das cartas da prisão. Filipenses ele escreve na sua segunda prisão em Roma, no mesmo ano, provavelmente no mesmo ano da sua morte, e ele está escrevendo assim. A carta aos Filipenses, ele fala muito de morte, mas é conhecida como a carta da alegria. Ele está preso, sabe que vai morrer, e ele escreve uma carta cujo tema da carta é alegria. Amém? É doido? É. Totalmente. Totalmente. E ele fala assim: eu não vejo a hora de Jesus me levar logo, seja por uma decapitação, seja por uma espada, como foi Tiago logo no começo, em Atos 12, seja lá o que for, eu não vejo a hora de estar com o meu Senhor Jesus. E nesse ponto da vida, mesmo que eu seja entregue, ofertado como libação, eu me alegro, porque, a favor de vocês, porque a minha vida é para isso mesmo. Isso me preenche, isso me dá realização, isso me dá sentido à existência. A libação é uma oferta líquida. Uma libação é uma oferta de vinho, é uma oferta de azeite, é uma oferta de leite, é uma oferta de alguma oferta líquida. E isso significa esmagamento. Mesmo que eu seja esmagado e a minha vida vire um suco, assim como Jesus foi no Getsemane. Getsemane significa lugar de esmagamento da azeitona, para fazer azeite. Assim como Jesus foi esmagado, então, se eu precisar ser esmagado, para que o produto desse esmagamento, a essência que sair da minha vida, poder ser usado para serviço e bênção da vida de vocês, ele está escrevendo isso para os irmãos de Filipos, né? Eu me alegro. Então que seja logo, porque assim a minha vida, vivendo ou morrendo, ela é para o Senhor Jesus e para a edificação de vocês. Esse cara tinha sentido na sua vida. É a doideira de você estar na vontade plena do Senhor Jesus Cristo. Mesmo na tristeza, você é alegre. Mesmo na luta, você é o mais que vitorioso. Amém? Mais que vencedor. Mesmo no caos e na confusão, você experimenta o shalom de Deus, a paz. Por isso o reino de Deus é trocado. Por isso é tudo atrapalhado o negócio. Mas a gente sabe no nosso espírito que a melhor coisa que tem para nós é andarmos na plena vontade do Senhor. Amém, amém, queridos? Aí Deus me falou isso. Espera lá, não fala da unção do santo lugar, de toda a bênção e presença que os meus filhos, os meus sacerdotes podem experimentar num tipo de ambiente que simbolicamente é representado pelo santo lugar, sem falar do altar primeiro. Porque o fogo que acendia as lâmpadas da menorá era trazido do altar.
Se não tem altar de sacrifício, de holocausto, se não tem cruz, não tem o fogo do avivamento. Estão comigo? Vamos encerrar? Amém? E a gente vai dar continuidade no domingo que vem a respeito dessas coisas todas. Fica de pé comigo. Quero convidar você a orar. A orar por você mesmo. O que é que Deus está falando de tudo isso que eu falei? O que é que deve sobrar? Nós precisamos querer sermos despertados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Um despertamento que coloque o nosso espírito em desespero. Que legal, né? Que legal. Coloque o nosso espírito em desespero. Desespero. Uma das experiências mais fortes que eu tive com o Espírito Santo foi no ano de 99, em maio de 99. Estava pela primeira vez Randy Clark, visitando o Brasil, fazendo uma conferência que ele chamava Catch the Fire. E aconteceu na quadrangular da Olavo Bilac, lá em São Paulo. Eu estava tão desesperado que isso foi em 99. No final de 98, no segundo semestre de 98, Deus me levou numa situação de escassez, de secura, né? Secura de Deus. Eu orava, não sentia a presença de Deus. Eu lia a Bíblia e não ouvia muito bem a voz do Espírito Santo. Eu ia para o culto, fazia a pregação, ensinava, ministrava, aconselhava, fazia de tudo, mas eu lá no segundo semestre, eu já estava há alguns meses numa sensação dessa: Senhor, o que está acontecendo? Me perdoa os pecados que eu sei, os pecados que eu não sei, mas resolve essa parada no meu coração. Cadê o Senhor? Eu preciso do Senhor. Deus começou a colocar um desespero na minha vida. No ano de 98, desespero. Eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas de repente, parece que Deus sumiu. E eu comecei, esse desespero só foi aumentando. Quando entrou 99, continuei pastoreando, continuei fazendo as coisas, mas aí alguém disse que esse Randy Clark viria para o Brasil, ele era um homem cheio do Espírito Santo e tal. Eu estava tão desesperado que eu falei: eu quero ir. Eu quero ver o que vai acontecer. Cheio de barreira ainda e tal, mas eu quero ver o que vai acontecer. A conferência começou numa quinta-feira, e eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu convidei vários pastores amigos, vários família, e fomos todos na quinta-feira. Na quinta-feira, primeiro culto da conferência, fez uma mensagem xoxa. Deus me perdoe? Não aconteceu nada. Uma mensagem xoxa, um culto xoxo. Aí, acabou o culto, a galera toda que estava comigo falou: vocês vêm amanhã cedo, sexta de manhã? Não vai dar trabalho, não sei o que e tal. Todo mundo deu a sua desculpa, porque foi xoxo. Se fosse tudo como foi quinta-feira, ia ser terrível. Não vai dar, tá bom, obrigado, vamos embora, tá. Na sexta de manhã, eu falei: ninguém vai, eu vou sozinho. Mas do jeito que eu estava desesperado. Eu falei: eu não sei se vai acontecer a mesma xoxice de quinta-feira, eu sei que eu vou. E cheguei lá. E esse homem começa a pregar de maneira simples, abriu a Bíblia, começou a ensinar sobre cura, e de repente, ele explicou: olha, pode ser que aconteçam algumas coisas, enquanto eu vou pregando. Se tiver uma corrente elétrica em você, você sabe que é do Espírito, você só levanta a mão que eu oro por você. Depois de uns 15 minutos de pregação, alguém levanta a mão assim, ele fala assim: Deus te abençoe. More, Lord. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. E começou. Aí a pessoa ficava lá. De repente, 2, 3, 4, 5 mãos ao mesmo tempo. More, Lord. Mais, Senhor. Mais da tua unção. Mais. De repente, 15 ao mesmo tempo. Era um ambiente de 800 pessoas, o salão lá. Aí 15 ao mesmo tempo, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor. De repente 20 ao mesmo tempo, mais Senhor, e de repente começa a acontecer um negócio. Ele levantava a mão na direção e abençoava as pessoas, e as pessoas começavam a gritar, começavam a fazer umas coisas que eu não estava acostumado. Como um bom
pastor estudioso, eu estava sentado com a Bíblia no meu colo, com um papel, com uma caneta, anotando tudo que ele estava falando. Eu estava anotando tudo. Aí eu vi acontecer lá, cá, tá, e começou o negócio. Aí começou, e ele apontava a mão assim, acontecia alguma coisa. Apontava a mão, acontecia alguma coisa. Aí eu comecei a sentir um negócio dentro de mim. Começou uma corrente elétrica, um formigueiro, um negócio dentro de mim. Eu comecei a tremer, eu comecei a ficar esquisito. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca tinha experimentado um negócio desse. O que está rolando? O que está acontecendo? Você fica de pé mais um pouquinho? Amém? Fica. O que está acontecendo? É só para você não dormir, você ficar acordado, me ouvir melhor. Senhor, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. E Deus, mas... Aí ele levantava as mãos. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Aí falei assim, Senhor, não deixa ele levantar a mão na minha direção, porque se levantar, o que eu estou sentindo aqui é capaz de acontecer alguma coisa, que eu vou pagar um mico. Aí, Aí eu estou aqui, estou começando a tremer, um negócio estranho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, entre eu e ele assim, uma mulher levanta. Falei, vixe, vai sobrar. Ele vai levantar a mão na direção da mulher. Se cair alguma coisa em cima de mim, eu não sei o que vai acontecer. E foi o que deu. Ele levantou e falou assim, mas Senhor Deus. Quando ele fez isso, eu vi uma bola de fogo vindo e me acertou no peito. E eu comecei a tremer de um jeito que eu achei que eu estava endemoniado. Mas eu não era um demônio. O Espírito Santo sabe disso. Eu só não sabia o que estava acontecendo. Pegou no peito, eu comecei a tremer, a minha mão começou a tremer, a outra começou a tremer, a caneta que estava segurando voou 3 cadeiras para lá, minhas pernas começaram a tremer e eu caí no chão, sem a menor ideia do que estava acontecendo. Desespero. Na minha frente tinha uma moça de saia. Eu estava na ponta da fila assim, eu ia cair, não conseguia ficar de pé, eu caí, falei, não quero cair para cá por causa do corredor, a mulher está de saia na minha frente, aí vou cair para o lado de cá. Do lado de cá, um cara estava no meu lado direito, eu não conseguia mais o peso do meu corpo, eu não segurava, eu caí para o lado direito, e o cara começou a ficar assim, incomodado, começou a me empurrar, e eu não conseguia nem falar com ele, eu não estava saindo, não conseguia, ele estava me empurrando. Aí ele me empurrou, eu falei, Deus, olha o mico aqui, eu estou atrapalhando o irmão. Aí eu vou cair para cá. Do jeito que eu caí no chão, já caí com a mão na cara, assim, pá. Né? E já fiquei no chão. Fiquei no chão uns 15 minutos. Aí nessa que está acontecendo, um monte de gente levanta, ele falou assim, mas Senhor, virou um negócio doido, gente gritando. E eu no chão, gritando também. Feito um doido, olha. Tá. Aí fiquei uns 15 minutos. Aí diminuiu, eu tentei levantar. Devagarzinho, foi de ré, sentei na cadeira de marcha ré, fui pegando Bíblia, caderno no chão, que tinha caído tudo, minha mala. Alguém veio me trazer a caneta e trouxe, não sei o que e tal, sentei. Aí ele continuou pregando, e eu estava estranho. Aí ele falou assim, alguém levantou de novo, entre eu e ele assim, levantou a mão assim, mais Senhor, pá, fui para o chão de novo. Aí não levantei mais. O culto acabou, o povo foi embora, e eu fiquei lá no chão, sei lá quanto tempo. Eu falei, Deus, eu preciso voltar para casa, eu estou sozinho, preciso dirigir. Aí eu consegui levantar, todo mundo tinha ido embora no auditório, eu estava lá, sentado, eu não conseguia sair direito. Falei, pai, eu preciso dirigir, me ajuda. Aí voltei para casa, cheguei em casa nessa condição. Cecília, era 3 horas da tarde. Aí eu falei, ela estava na sala. Quando eu entro em casa, ela está ouvindo uma canção que a gente ouvia muito e cantava na década de 90. Espírito, eu amo a tua voz, eu amo a maneira que me fazes te sentir. Santo Espírito, eu quero te dizer que eu te amo. Espírito Santo, era tudo que eu estava cheio do Espírito Santo. Quando eu entro em casa e ouço essa canção, Espírito, eu amo a tua voz, aí começou tudo de novo.
Aí eu corri para o quarto, falou, vai preparando o almoço aí. Eu corri para o quarto e me joguei na cama, pá, e fiquei na cama. Falei, espero que ela não venha me ver nessa situação. E ela fez o almoço e eu estava nessa. Aí eu consegui parar, aí vem a Nádia, entra, senta, e eu não falei nada para ninguém. Eu falei, Deus, e o pastor tinha dito que esse negócio pega. Aí eu falei, vamos ver se pega mesmo. Vem cá, minha filha, deixa eu orar por você. Toquei a mão nela e só em pensamento, falei assim, pai, se isso pega, eu quero que pegue na minha família. Mas só em mental. De repente o bracinho da Nádia começou assim. Falei, olha, esse negócio pega mesmo. Aí eu orei por ela. Aí eu fui ela preparou o almoço, eu fui para a sala, ela pôs o prato de comida na mesa. Aí quando eu vi o prato de comida, me bateu uma gratidão tão grande pela provisão de Deus na minha vida, sobrenatural, uma gratidão sobrenatural. Já experimentou isso? Gratidão sobrenatural? É algo que não dá para você explicar, uma gratidão sobrenatural. Eu caí no chão chorando, de novo na sala, e não conseguia comer. Aí eu só chorava. E ela, sentada no sofá, fazendo sei lá o quê, ouvindo a canção, Espírito, eu amo a tua voz. Aí eu fiquei chorando sei lá quanto tempo no chão, ria e chorava ao mesmo tempo, ria e chorava, ria e chorava, ria e chorava. Pensa num mico. Mas não estava nem aí, porque eu estava cheio do Espírito Santo. Deus, mas antes disso, eu estava conversando com a pastora sobre isso, nesses dias aqui. Isso aconteceu em maio de 99. Ele começou a me dar uma secura da presença dele em 98. Gente, foram 6 meses. O desespero só aumentava. Só aumentava, só aumentava, só aumentava. A intensidade. Quem já ouviu eu falar aqui que intensidade para o Senhor é importante? Amém? A questão é o quanto eu quero. E se a gente não quer o suficiente, a gente pode pedir para o Espírito Santo aumentar o nosso querer. E pode ser que Ele lance a gente num tempo de secura. Só para aumentar o nosso desespero. Quer saber? Eu quero uma multidão de desesperados. Eu quero que você fique desesperado pela presença, desesperado pelo Espírito, desesperado por uma presença tão poderosa que vai transformar a sua vida quando Ele chegar, desesperado pela oração, e você vai entrar em doideira. Fala, Senhor Deus, o Senhor precisa falar comigo, tocar na minha vida, transformar a minha vida, meu coração. Eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor faça isso comigo. Vamos orar isso? Vamos orar isso? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, temos muita coisa para pedir para o Senhor agora. Mas tem uma coisa que a gente quer pedir. Nós queremos pedir que o Senhor desperte o nosso espírito. E o Senhor faça o que for preciso para que a gente deseje o Senhor desesperadamente. Se o Senhor quiser botar um desespero no nosso coração, que seja. Se o Senhor quiser fazer de um outro jeito, amém, que seja. Mas eu te peço que o Senhor faça o que for preciso, respeitando cada um na sua individualidade, no seu jeito, no seu entendimento, no seu coração, no seu nível de espiritualidade, respeitando cada um. Mas faça o que for preciso conosco, para que a nossa fome aumente, a nossa sede aumente, o nosso desejo pelo Senhor multiplique muitas vezes, até que a gente experimente muito mais do Senhor. Eu oro isso no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém a essa oração? Amém. Assinamos junto, ok?
Assinamos junto com o teu amém. Deus vai atender a gente. O que Ele vai fazer eu não sei, mas que Ele vai atender a gente, vai. Porque eu já estou orando por isso. Eu quero um exército de desesperados pela presença do Senhor.